Olá, meus irmãos. Eu sou o Daniel Júnior e estou aqui para falar com vocês nesse segundo vídeo do Alerta Maranata, um quadro patrocinado pelo Clube do Louvor, onde nós estamos falando dos princípios que podem ser praticados dentro da nossa igreja Cristã Maranata, tanto também quanto outras igrejas, à luz da Bíblia. Nós estamos aqui respondendo perguntas, expondo temas que é de interesse geral dos membros da igreja, de forma a procurar vivermos melhor o Maranata, que a Bíblia diz que é o Senhor Jesus vem. Nossa intenção é colocar os membros da igreja e também de outras denominações na forma de espera, na posição de expectativa da volta de Jesus, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. O tema de hoje é sobre funções ministeriais, sobre ministros, sobre o que Deus quer de um ministro. Será que Deus quer pessoas sem caráter, sem posição, ou Deus quer homens de qualidade? Vamos falar sobre isso no tema de hoje. Nossa primeira abordagem aqui será pela característica dos ministros. O que a Bíblia diz sobre o ministro? Hebreus 2. Vamos lá, Hebreus 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvidos, para que tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não muito aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo, mas sim a nós, ministros. Primeira característica que você precisa enxergar. Estamos aqui ensinando você e a mim mesmo como enxergar a verdadeira liderança da parte de Deus. A primeira característica é irrepreensível. O ministro precisa ser irrepreensível. Você vai ver aqui abaixo do vídeo o versículo: procura apresentar-te bem aprovado, como obreiro do que não há com que se reclamar, e que maneja bem a palavra da verdade. Irrepreensível é a questão de caráter. Paulo, na segunda carta a Timóteo, também, capítulo 2, após relatar o seu sofrimento, ele diz: tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Ou seja, às vezes o ministro precisa sofrer pelas vidas que Cristo confiou. O amor pelas vidas é importantíssimo. Outro traço importante é o princípio de autoridade. Enquanto muitos ministros querem ser ministros para poder mandar na igreja, não foi assim que Jesus ensinou. Vamos ver aqui. Autoridade. O desejo de servir é a característica do bom ministro. Pode parecer estranho, mas no reino dos céus é assim. Paulo explica usando o modelo de Cristo quando escreveu aos Filipenses: sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, não teve por usurpação, ou seja, não quis pegar, ele não quis ser maior que Deus, ele não quis tratar de coisas que Deus não tratou, ou fazer orientações e dogmas, doutrinas, costumes que Deus não fez. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. O ministro que quer realmente apacentar ovelhas, ele vai querer que o nome que seja exaltado é o nome sobre todo nome, Cristo. Porque nós, ministros do Evangelho, da Palavra, da música, nós não pagamos preço da cruz por ninguém, e sim Jesus. Mas se a base é o caráter, a motivação é o amor e o segredo da autoridade é o desejo de servir, quais são as ferramentas de trabalho do ministro? São duas: a palavra de Deus e a oração. No início da igreja primitiva, os discípulos precisaram instituir os diáconos para algumas tarefas, de modo que eles pudessem ter mais tempo para se dedicar a essas ferramentas.
Daí vem os diáconos. Dia, serviçal, koinonia, os serviçais da comunhão. Mais um ponto. Quem quer ser diácono numa igreja, qualquer que seja a denominação, vai ter que aprender a servir em comunhão. Nós temos serviçais do inferno. Em algumas igrejas, em alguns postos, nós não temos serviçais de comunhão. O que é o serviçal do inferno? É aquele que leva contenda para o pastor, é aquele que adora falar da vida dos outros para o pastor, é aquele que quer crescer no cargo da igreja à base de informações pecaminosas dos outros, é aquele que quer crescer em cima dos erros dos outros. Esse é um diácono, como dizem por aí, é um serviçal do diabo. O verdadeiro diácono, ele toma para si o serviço ministerial como missão e não salienta e não fomenta informações que desgraçam a vida dos seus semelhantes, porque ele também é homem. Aí vemos aqui, Atos 6:4. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os discípulos perceberam que só podiam cumprir as chamadas na sua plenitude se fossem dedicados à oração e estudos das escrituras. Então, se você hoje ocupa um posto, estou falando aqui para diáconos, para obreiros também, que estão vendo esse vídeo também. Se você é um diácono obreiro que não tem atentamento para a palavra, para a oração, para as escrituras, dá tempo de se consertar. Não estamos aqui dizendo que nós vamos destituir num movimento, num regime golpista, pessoas. Só estamos ensinando a você, diácono, ser melhor, você, obreiro, ser melhor, você, pastor, a ser melhor, e nós, servos de Deus, que aprendamos a olhar nas nossas igrejas os erros, porque a palavra também diz, exortai-vos uns aos outros. E não podemos nos deixar envolver pelas tarefas administrativas da igreja, e de modo que nós, na nossa vida também, de modo que nós percamos o contato com as ferramentas. Fica 2 dias sem ler a Bíblia, e você vai ver como que a sua vida vai mudar ao avesso, e você vai começar a regredir, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. E salientando aqui sobre o mau líder, nós temos um exemplo no livro de Jó 39. Você que está com a sua Bíblia, você pode ver, nós falamos tudo pela palavra, nós não temos aqui nenhum intuito de praticar conhecimentos extrabíblicos. Nós não precisamos disso, nós temos a palavra, ela é suficiente para nós. Dá uma olhada aí no livro de Jó, capítulo 39, versículo 5, que diz assim: quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo, ou o deserto, por casa, e a terra salgada por morada. Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do condutor. A região montanhosa é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Vamos lá. O mau líder, o mau ministro, o mau servo é caracterizado pelo jumento montês no livro de Jó. E Deus pergunta: quem deu liberdade a esse maluco? Porque o jumento montês é uma variante. Ele é o jumento cujo jumento branco, que Jesus montou para entrar na cidade, que era símbolo da paz. Ele era descendente do jumento montês, era um jumento adestrado, era um jumento manso. Mas já o jumento montês, ele era mais rápido que o cavalo e tinha um coice tão poderoso que todo mundo tinha medo de ficar perto desse jumento. O jumento montês vivia nas montanhas, daí o montês, e ele comia tudo que estava verde, ele não esperava nada amadurecer. Tudo que era verde ele comia, fruta, pasto, tudo quanto é coisa que tivesse ainda verde, ele comia. Era impaciente, era um jumento tipo do ministro que acha que sabe tudo, mas ainda está verde. O jumento montês tem uma característica: ele ri do ruído da cidade. Ou seja, tem líderes, e há aos montes, líderes que não ligam nem para o que a igreja está falando. Eles não ligam para o ruído que está acontecendo. Opa, a igreja está meio balançada aqui, está acontecendo alguma coisa, porque a Bíblia diz também sobre o ministro: procura saber o estado das suas ovelhas. E muitos líderes só querem saber do estado de si mesmo. E não ouve os muitos gritos do condutor. Existem lideranças
Às vezes nós mesmos, sendo líderes dos nossos lares, que não escutamos os gritos do condutor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo um movimento diferente, um movimento de renovação nas igrejas. Ele está fazendo aquilo que ele fez no Pentecostes. Ele faz algo novo nas nossas vidas, e muitas vezes nós bloqueamos a igreja de ter essa moção do Espírito Santo, de ter essa novidade de vida. E a região montanhosa é o pasto do jumento montês. Ele sempre quer estar por cima. Enquanto o jumentinho da paz, ele quer estar por baixo de alguém, que é nossa vida com Cristo, onde Ele nos dirige, Ele nos guia, e o fardo dele é manso e suave. O mau líder, ele quer estar nas montanhas, ele quer estar por cima, ele quer estar em todos os lugares, ele quer estar por cima. A minha liderança é a melhor, a minha igreja é a melhor, a minha obra é a obra que é a única, a minha obra é aquilo. A obra do Espírito Santo foi derramada sobre toda a carne, meus irmãos, não nos deixemos enganar. Não existe ninguém melhor que ninguém, estamos todos aqui pela mesma causa. E que Deus nos abençoe e que você consiga meditar nisso. Quem você tem na sua igreja? Um pastor que aceita as missões de Cristo, que conduz Cristo até você, que tem a paz por sua pele, que é comparada ao jumentinho de Jerusalém? Ou você tem na sua igreja um jumento montês, um boçal, um espancador de ovelhas, uma pessoa que não escuta ninguém, um pastor que distorce dons, distorce sinais, tudo para que a culpa seja da igreja e nunca dele? Um pastor que diz para você que era para você estar jejuando por quem desviou verba da sua igreja? A quem que você está servindo? O que temos nossas igrejas? Até quando nós aceitaremos esse tipo de coisa em todas as denominações? Até quando as ovelhas vão ser culpadas por erro de líderes? Porque o líder tem que ser irrepreensível. Já a ovelha, ela tem, às vezes ela erra, o cajado vem e vai acertando. Mas o líder, ele não pode ter vida de ovelha dissimulada para depois dizer que o homem errou, o erro foi do homem, desculpa que o erro foi do homem. Ai dos pastores que afugentam as minhas ovelhas, diz o Senhor. Nós não estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para uma obra séria, a obra do Espírito Santo. Não estamos aqui para servir o homem, mas sim para servir a Deus. E que nós saibamos que a palavra de Deus é suficiente para nós. Desejo a todos a graça e paz de nosso Senhor Jesus. O Alerta Maranata número 3 está vindo por aí. Aguardem, paz do Senhor.